Olá, seja bem-vindo ao podcast Arrume a Sua Cama. Nesse podcast, eu falo sobre estratégias para que líderes de pequenas e médias empresas eliminem a procrastinação em até 60 dias. E eu sou o Gian, Master Coach e Mentor em Carreiras. E o tema do episódio de hoje é Líder estagnado na carreira. Este é o seu maior inimigo e você nem desconfia. Nesse primeiro momento, eu preciso te explicar que um líder estagnado na carreira é aquele líder... reclamão. O primeiro indício de um líder estagnado, ele é aquele líder que ele sempre está reclamando. Ele está reclamando dos outros, ele está reclamando dos seus resultados, ele está reclamando sobre o porquê que ele não recebe oportunidades. E muitas das vezes ele está estagnado salarialmente. Ele não recebe aumentos, então quando ele recebe aumento é um aumento de dissídio e ele está acostumado com isso, ele está acomodado com isso. Então ele fala, olha, eu estou aqui, estou recebendo meu salário mês a mês, o meu dissídio vai vir no final do ano e está tudo bem. E o que diferencia esse líder estagnado de um líder de sucesso? Existe entre vários outros pontos que eu poderia estar colocando aqui. Um grande diferencial entre um líder de sucesso e um líder estagnado são as atitudes. O líder de sucesso, ele entende que ele é o único responsável por sua carreira, ele tem autorresponsabilidade, então ele não vai colocar a responsabilidade sobre a sua carreira no empregador, nos seus liderados, na sua liderança, no governo, enfim, ele entende que o único responsável pelo sucesso da sua carreira é ele. Ele corre atrás de conhecimento, ele corre atrás de hard skills, melhorar suas hard skills, as suas soft skills, né? Os seus conhecimentos técnicos, os seus conhecimentos emocionais, a sua inteligência emocional. Um líder de sucesso, ele faz isso. Um líder de sucesso, ele entende que ele precisa ser mais estratégico na sua empresa, né? Então, ele entende que ele tem que deixar um pouquinho o operacional, porque o time dele tem que fazer esse papel de operacional e ele entende que ele tem que ir mais para o estratégico. Ele tem que fazer exatamente um papel de gestor dentro da sua empresa, tá bom? E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse tema, ele é uma oportunidade, pois eu vou te mostrar como você já inicia o dia de forma errada, tá? Por que eu falo disso de iniciar o dia de forma errada? Porque um líder que ele está estagnado porque ele já começa o dia simplesmente adiando o que precisa ser feito. Desde logo cedo, a execução de tarefas simples como acordar, ou seja, ele está ali sempre ativando o modo soneca ou não arrumando a sua cama. Aí você fala, caramba, Gia, mas como assim? Quer dizer então que eu estou estagnado porque eu não arrumo a cama? Isso parece até óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Quando eu falo que existem situações que dão indícios sobre o comportamento da pessoa, eu costumo falar muito isso para os meus alunos, nos meus processos de coaching, ou seja, as pessoas fazem as grandes coisas da mesma forma que elas fazem as pequenas coisas. Então, se as pequenas coisas como arrumar a cama ou o momento do acordar, a pessoa está procrastinando, o que vai diferenciar isso quando ela está fazendo grandes coisas, quando ela está com tarefas mais complexas, com tarefas mais importantes, com tarefas que vão dar mais trabalho do que puramente o simples ato de acordar e arrumar a cama. Tá? E assim, e tem um outro ponto, que isso faz? Isso provoca. Isso faz com que você perca algo que eu chamo de poder pessoal, que é o seu comprometimento com você mesmo. Vou te dar um exemplo muito simples. Você confia em pessoas que elas não cumprem com a sua palavra? Aquelas pessoas que a todo momento você combina algo com elas e de última hora ou ela desmarca, ou ela cancela, ou ela sempre está dando uma desculpa. Você confia nesse tipo de pessoa? E aí eu te faço uma outra pergunta. O quanto você deixa de cumprir aquilo que promete para si mesmo? A gente está falando de compromissos, mas aquela mesma pessoa que faz um combinado contigo e ela não cumpre a palavra, você provavelmente faz combinados constantes consigo mesmo. Você mais cumpre ou deixa de cumprir os combinados que você faz consigo? E aí, você até pode ser uma pessoa confiável para as outras pessoas. Mas e para você?
Você se enxerga como uma pessoa confiável? A minha dica é, nesse primeiro passo, realize as suas pequenas tarefas. Celebre aquelas pequenas conquistas e retome o seu poder pessoal. Pode até parecer clichê, né? Como assim? Pô, vou celebrar minhas pequenas conquistas, uhul, cheguei! Mas, cara, é isso. Minha amiga, é isso. Entendeu? Você precisa ter essa realização das pequenas conquistas, a realização dos pequenos passos. Porque senão você vai se frustrar. Em algum momento você já deve ter tido na sua carreira algum líder que ele sempre te criticava, né? E assim, como que você vai se motivar se você tem um líder que constantemente um líder que constantemente ele te critica? Tem até um estudo que tem um estudo com relação a feedback que se chama linha de Losada, que fala um pouco isso. Você não pode a todo momento estar elogiando alguém e também a todo momento estar criticando. Existe um meio termo entre a quantidade de feedbacks positivos para feedbacks negativos, para que você consiga ter uma alta performance, né? E você, não só você recebendo, mas você também motivando o seu time. O quanto que você segue isso para você mesmo, né? O quanto que você se motiva, você dá um feedback positivo sobre as suas ações. Aqui é o que eu tô falando. Para você ter esse poder pessoal que eu digo, você tem que realmente realizar suas pequenas tarefas, celebrar suas pequenas conquistas, retomar o seu poder pessoal. Se tornar uma pessoa mais confiável, principalmente para si mesmo. Muitos dos meus alunos que eliminaram essa procrastinação das suas vidas, eles conseguiram isso começando por pequenas, mas constantes atitudes, dia após dia, passo a passo, seja isso no trabalho ou na vida pessoal. Não adianta você querer fazer tudo de uma única forma, não adianta você querer mudar tudo porque você vai desanimar. É fato. Quantas vezes você começou atividades, começou o ano falando, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e você imaginava que você queria fazer tudo isso de uma vez. E aí você acabou se perdendo no meio do caminho, você acabou desistindo. Você pode estar olhando esse vídeo pela primeira vez e pensando, cara, o que esse Jean tá falando? Quem é esse Jean na fila do pão para falar algo a respeito disso? O que eu posso te dizer é, você simplesmente pode tomar a decisão de não agir, e sim, e se você não fazer nada, você também está tomando uma decisão. E tá tudo bem. Continue agindo assim, dessa forma, no seu emprego atual, recebendo aumento apenas por dissídio, vivendo um dia após o outro, sentindo aquela sensação de depressão pós-fantástico. Já ouviu falar disso? Depressão pós-fantástico? É aquela sensação que quando você está em casa aí no sofazão, provavelmente você deve ter passado o final de semana sem estudar, sem se aperfeiçoar, sem fazer cursos. E aí quando você está ouvindo aquela musiquinha do final do Fantástico no domingo, e aí vem aquele sentimento, aquela angústia, aquela ansiedade. Caracas, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. É uma decisão. E essa ansiedade vem muito por conta do quê? Da sua incerteza com relação ao seu futuro. Como vai ser o seu futuro? Como que vai ser a sua vida? Quanto tempo ainda você tem de estabilidade no seu trabalho? Talvez você ainda não tenha nem tomado essa consciência, mas no seu subconsciente você passa por isso. E aí eu vou colocar alguns pontos que são praticamente algumas crenças, algumas barreiras para aquele líder que está estagnado. O primeiro ponto é que você que está estagnada na sua carreira, você pensa que a empresa é responsável pelo seu desenvolvimento. Meu amigo, minha amiga, você não sabe como que você está errado com relação a isso. Se você não dá importância sobre o seu desenvolvimento profissional, não vai ser a empresa que vai se preocupar com isso. Existem empresas sim que se preocupam. Tem empresas, o cara vai pegar o colaborador ali pela mão e puxar, vem cá, vem comigo. Mas se você não der, se você não colocar sua carreira em primeiro lugar, por que a empresa vai fazer isso? Esse é o primeiro passo. Segundo, não limite o seu crescimento por achar que nunca será reconhecido. Sabe aquela história? Por que eu vou estudar? Por que eu vou procurar implementar uma ferramenta nova, um novo processo dentro aqui da empresa, criar um novo KPI para fazer a gestão, se eu nunca vou ser reconhecido?
Você percebe que você entra num ciclo? Talvez você não é reconhecido justamente por conta disso. Porque você nunca está trazendo novidade, porque você nunca está trazendo novas situações para a empresa, mudando a forma de trabalhar, inovar, fazendo com que a empresa diminua a sua despesa e automaticamente aumente o seu lucro. Você já parou para pensar nisso? Tem muitos líderes que eles falam, eu já ganho para isso, por que eu vou ter que fazer mais? Esse é o ponto. Você já ganha justamente para fazer isso. Por que a empresa tem que te pagar mais? Você já tá ganhando, você já trabalha de segunda a sexta-feira. Então, você já está sendo pago por isso. Você quer mais? Você quer promoção? Você quer ter aumento? Você quer ser reconhecido? Então entrega primeiro. Tem um livro que eu gosto muito que se chama A Boa Sorte. O que fala essa boa sorte? A boa sorte, ela fala justamente sobre o quanto que você é o responsável por produzir a sua sorte, o quanto que você é o responsável por criar um ambiente onde você possa estar preparado para quando a oportunidade surgir. O quanto que você cria a sua boa sorte, o quanto que você cria um ambiente propício para quando que as oportunidades apareçam, você está ali pronto e preparado para aquela oportunidade. Um outro ponto, uma outra crença é que só os puxa-sacos são promovidos. Será que as pessoas que são promovidas, elas realmente são puxa-sacos? Ou são as pessoas que elas são os líderes que são comprometidos em sempre entregar mais? Líderes que são comprometidos sempre em primeiro ser e depois eles vão fazer, que eles vão entregar o resultado e eles têm plena consciência que primeiro que depois eles tiverem essa consciência de quem eles são e que eles estão fazendo, aí eles verão a recompensa. Esse é um ponto. E as pessoas que são taxadas por puxa-sacos, muitas vezes são aquelas pessoas que elas fazem um excelente marketing digital, que elas se divulgam. E fazer o marketing pessoal faz parte do jogo. Tem pessoas que têm aquela crença de não gostarem e vendam para elas. Vender é de Deus. Então, o que eu falo para vocês é, vocês têm que se promover, vocês têm que se fazer o seu marketing pessoal. Obviamente, não estou falando de um marketing vazio, porque tem muito pastel de vento, mas eu estou falando do quê? De vocês terem essa plena consciência de quem vocês são e que depois vocês vão ser, vocês vão fazer e vai vir a recompensa, que é o ter. E fazer o marketing pessoal disso mesmo, faz parte do jogo. O quanto que você age de uma forma estratégica? Tem muitos líderes que eles são tão agarrados no seu operacional e eles falam, mas fulano, ele não trabalha, ele só fica ali fazendo marketing, ele só fica fazendo reunião. Enquanto eu estou aqui no meu operacional, eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo, eu estou colocando a mão na massa. A empresa não quer um líder para ficar fazendo mão na massa. Você tem que entender que numa hierarquia de uma corporação, você tem 3 níveis. O primeiro é o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. E quando eu estou falando de líderes mais no nível gerencial, você está no nível tático. Então, meu amigo líder, minha amiga líder, se você acredita que você tem que estar a todo momento no operacional, colocando a mão na massa, você está fazendo o papel de uma outra pessoa. Alguém do seu time operacional que talvez esteja uma pessoa que tem um salário até mais baixo do que o seu. E aí você está abrindo um precedente para de repente a empresa falar, olha, só tem um líder aqui que ele não está sendo estratégico, não está sendo tático. Vale a pena eu manter esse salário? É isso. Por último, você vai esperar ser mandado embora para tomar alguma atitude? Olha um pouquinho para o seu passado, um ano atrás, vamos lá, a gente está aqui, estou gravando esse vídeo em 28/12. Em 28/12 de 2022, como que você estava? Se você olhar para o que você fez nesse ano, você entende que você cresceu, que você se desenvolveu, que hoje você é uma pessoa muito melhor, não só como pessoa, mas como um líder do que você era há um ano atrás? Ou você não evoluiu nada? Você é empregável? Se você está pensando em quando eu for mandado embora eu vou tomar alguma atitude.
Se você for mandado embora, será que você consegue se empregar de uma forma rápida? Quantas mensagens de empresas querendo fazer uma entrevista contigo você está recebendo? Isso pode ser um indício se você é uma pessoa empregável ou não no mercado. Pensa nisso. E aí, eu quero ir para um outro ponto, que é onde eu vejo, onde eu enxergo que os líderes mais erram. Diante de tudo que eu conversei até agora, eu vejo que os líderes eles mais erram ao não assumirem a responsabilidade por suas vidas e carreiras. É simples assim. Você está colocando a responsabilidade na vida de outros. Você está colocando a responsabilidade na sua vida nas mãos de outras pessoas. Tá, Jean, você está me falando esse monte de coisa, mas por onde eu começo? Começa pelo básico. Começa pela sua cama. Pelas tarefas simples, começa pelas rotinas. Nós, seres humanos, somos seres de hábitos. E são os nossos hábitos que nos definem. Vou te dar um exemplo. Eu faço uma analogia. Hábitos é como empurrar um carro. Quem aqui já teve aquele carro velho que teve que empurrar? Todo mundo, né? Então, o primeiro passo é o quê? É vencer a inércia. Para você sair dessa inércia, você começa a empurrar o carro, é duro, é difícil, você vai suar, você vai falar, poxa, não estou conseguindo, o carro não está indo muito pouco. Mas se você não desistir, se você ter essa perseverança, aos poucos essa inércia vai sendo vencida. Aos poucos o carro começa a se movimentar. Ele vai pegando embalo. Então, quando eu falo de você começar a mudar as pequenas atitudes, começar a criar pequenos hábitos, é isso. Vence essa sua inércia. Faz você pegar no tranco, pega embalo, fortaleça o seu poder pessoal. Torne-se, aos poucos, mais confiável para si mesmo. Vou te dar um outro ponto, que é com relação aos efeitos colaterais, tá? Porque toda mudança, ela não é fácil, é difícil, dói, mudar dói. É como nós crescemos. Quando a gente cresce, a gente está da fase da criança, passando para a fase adulta, a gente está crescendo, os ossos vão esticando, aí começa a ter algumas dores naquela fase da infância, é a mesma coisa. E no nosso caso, onde que mais dói? É o nosso cérebro. Tá? O nosso cérebro, né, que é o cérebro basal, antigamente era chamado muito de cérebro reptiliano. Ele vai começar a gritar. Você não faz ideia como que vai ser isso. Pois o nosso cérebro, ele é programado para sobreviver. O nosso cérebro, ele é programado para quê? Para poupar energia. E como que ele poupa energia? Entendeu? Ele vai poupar energia fazendo com que a gente se mantenha na nossa zona de conforto. O cérebro não gosta de mudança, então ele é programado para procrastinar. Porque o que é a procrastinação? É fazer algo que precisa ser feito, algo que foge do nosso dia a dia. É fazer algo que faz a gente sair da nossa zona de conforto, dos nossos hábitos. A procrastinação, ela é isso. Tá? Então, como o nosso cérebro é poupado para sobreviver, ele é poupado para ter energia, e você criou esse hábito da procrastinação, o nosso cérebro entende, opa, aqui tá confortável, aqui tá quentinho. O meu dono, na verdade, ele é nosso dono. Vamos dizer assim, o meu ser humano. O meu ser humano me acostumou a procrastinar. O meu ser humano me ensinou que ele pode falar qualquer coisa que depois amanhã ele não vai cumprir. Então ele está acostumado com isso. E aí, qual que é o pulo do gato? À medida que a gente insiste nos novos hábitos, por mais que seja duro no dia a dia, o nosso cérebro ele vai percebendo que está gastando muita energia para lutar, tá? E ele começa o quê? A ceder. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura? É bem isso. O nosso cérebro ele começa a pensar, pô, um dia o cara tá tentando, vou lá fazer ele desistir. Segundo dia, mesma coisa. Terceiro dia, quarto, quinto. Se você começar a ser perseverante e persistente, o cérebro ele vai perceber que ele está gastando mais energia para lutar contra esse novo hábito, e ele vai começar a ceder.
E aí você começa a vencer a briga. Lembra do que eu falei? O instinto mais primitivo é poupar energia para sobreviver? É isso. O cérebro vai falar, caracas, eu tô gastando muita energia com isso, eu vou ter que parar. Então esse novo hábito, ele passa a ser incorporado no nosso dia a dia de forma natural. Esse período de adaptação, ele pode variar de indivíduo para indivíduo e alguns estudos mencionam um período entre 21 a 60 dias. Como foi que eu descobri tudo isso? Né? Durante meus processos de coaching, né, que eu vou em mentoria, que eu vou trabalhando com os meus alunos, eu percebo que essa questão da procrastinação é algo muito evidente na vida deles, né? Então muitas vezes eles sabem o que precisa ser feito, mas eles não sabem, né? E existe uma série de literaturas, caiu um clipes aqui. Existe uma série de literaturas que fala a respeito disso, né? Então, assim, vários estudos científicos, enfim. E com relação à literatura, tem alguns livros que eu recomendo muito, que o primeiro é O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Tem também um livro, esse Poder do Hábito, ele é bacana, porque ele é um livro um pouco longo, tá? Então, algumas pessoas podem achar ele um pouco cansativo, mas ele tem muito embasamento científico, porque ele fala de experiências, tanto com pessoas como com animais, sobre essa questão do hábito. Né? E assim, mas é um livro muito interessante com relação a isso, vale vocês a leitura. Eu tenho um outro livro que é O Milagre do Amanhã, de Hal Herold, e ele fala do quê? Ele fala de você ter essa mudança diária. Começa a mudar o comportamento logo quando você acorda. Práticas simples, consistentes e diárias, pequenas atitudes. E que vocês vão perceber que num período de tempo, que eu falei novamente entre 21 e 60 dias, se você fazer isso de uma forma consistente, você vai ter a mudança. Né? Tem uma frase que diz que mais importante do que a velocidade é a direção que você está indo. Então, você pode seguir devagar. Você pode ir de uma velocidade mais lenta, desde que seja na velocidade mais certa. E o último livro, que é o que deu origem até ao nome desse podcast, que é Arrume a Sua Cama, de William Huffman. Eita, me enrolei aqui. E o último livro que deu nome a esse podcast é o Arrume a Sua Cama, de William McRaven. Esse senhor, ele é o almirante da Marinha Americana, né? É o almirante da Navy. E ele menciona 10 lições aprendidas durante os treinamentos dos Navy SEALs, né? Que, pra quem não conhece, é um grupo de elite da Marinha Americana. Inclusive, tô até com a camiseta deles aqui, cadê? Os Navy SEALs, né? Então, assim, existe até a elite da elite, né? Das forças especiais. E durante esse acompanhamento, durante esse treinamento, ele percebeu que 10 lições, ele percebeu 10 atitudes dos Navy SEALs e que ele transformou em lições e que ele leva isso pro dia a dia. Então também é um livro que eu recomendo muito, né? E o principal fundamento desse livro é o quê? Arruma a sua cama. É a primeira atitude simples do seu dia a dia para você tomar e que pode fazer uma grande mudança no seu dia a dia, que vai fazer você fortalecer o seu poder pessoal. E vamos imaginar que é aquele dia que nada dá certo, né? É aquele dia que você fala, caracas, poxa, hoje nada deu certo. Pelo menos quando você chegar em casa, você vai ter uma cama quentinha e arrumada para você dormir, descansar e se preparar para outro dia. Né? E eu tô falando disso, tô arrumando aqui a lâmpada, porque o Paçoca tá aqui na minha mesa. O Paçoca é o meu sócio aqui. Ele tá aqui dormindo. Qualquer dia eu mostro aí pra vocês. Então, esse livro ele fala justamente disso. Ele fala sobre arrume sua cama, tarefas simples, diárias, que dão grandes resultados. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Então eu quis fazer um conteúdo para falar um pouquinho sobre qual que é o maior inimigo, né, dos líderes que estão procrastinando, que estão estagnados. E o que eu posso dizer é: pequenos hábitos podem trazer grandes mudanças para o seu dia a dia. É como ler um livro, tá? Não queira começar lendo um livro todo em um único dia. Comece aos poucos, página por página, um passo de cada vez. E para acompanhar novos conteúdos, eu convido você para se inscrever nesse canal, tá? Aproveita, curte, compartilha, me dá uma força aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima!